Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá então continuar aqui essa semana de revisão, nosso Esquenta Enem, e chegou o momento da redação. Você sabe que redação é super importante para o Enem, inclusive ela vale 1000 pontos aí na sua média. Então vamos lá aprender como escrever uma redação 900 mais para o Enem 2024. Então, ó, o que a gente vai encontrar aqui nessa aula? Primeiro, qual que é o gênero cobrado no Enem? Porque você não pode aí confundir, você não pode aí mesclar gêneros textuais. Vamos focar em só uma aqui, banca de correção Enem. Como interpretar o tema do Enem. Então, muitas vezes nem é que você não sabe escrever, não tem ideia, é porque o primeiro momento ali de interpretar o tema não tá muito claro, tá? Então, a gente vai ver isso também. Como entender a estrutura do texto, estrutura da introdução, que é um dos parágrafos, estrutura do desenvolvimento, que inclusive nós vamos fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, e estrutura da proposta de intervenção. Porque se você chegou aqui e não sabe que no Enem não faz conclusão, então é uma parte muito importante para a gente chegar aqui na nossa aula, tudo bem? Vamos lá então. Primeira coisa, qual que é o gênero textual? Dissertação argumentativa. Então, é um gênero textual que precisa muito da sua opinião. Então, vai ser o momento ali no texto de você contar o que você pensa sobre aquele tema, qual que é o seu posicionamento. Você acha que é inadequado, que vai afetar a sociedade, que vai gerar consequência? Então, você vai dar a sua opinião sobre esse tema. Só que, sabe aquela história, tipo assim, não foi com a sua cara, então a gente não tem muito uma justificativa para isso? No Enem, a gente não pode fazer isso na redação, tá? Tudo aquilo que a gente colocar, a nossa opinião que nós colocarmos tem que ter uma comprovação. Então, não dá para chegar ali no Enem e falar, olha, não concordo com o tema, tá incorreto, não é assim. Só que você tem que comprovar ali o seu argumento, o seu ponto de vista. Então, sobre dissertação argumentativa do primeiro momento, é isso que você precisa saber. Lembrando que é importante a gente entender que essa opinião nunca, em hipótese alguma, pode ser em primeira pessoa. Então, ó, dá uma paradinha aí e pensa, peraí, Alice, eu escrevi meus textos em primeira pessoa, eu coloquei, eu observo que, eu acho que. Se você colocou alguma dessas expressões, já começa aí a corrigir, já começa a anotar aí na sua folha que você não pode fazer isso mais daqui pra frente. Beleza? Então, ó, ao invés de você colocar eu observo, eu vejo, eu acredito que, então tira todas essas expressões e coloca observa-se, vê-se, analisa-se. Por quê? A primeira pessoa ela não pode aparecer na redação do Enem, porque é um texto impessoal. Então, a única coisa que você vai colocar no seu texto é, por exemplo, observa-se que a faixa etária juvenil tem se relacionado com o uso de entorpecentes de forma inadequada. Então, é você colocar dessa maneira. Nunca, por exemplo, eu acho que o uso de bebida alcoólica, por exemplo, no meio juvenil é algo inadequado. Não, então nunca eu acho, eu observo, eu acredito, eu vejo, sempre de maneira impessoal. Combinado? Vamos lá então. Alice, agora eu preciso mostrar pontos positivos e pontos negativos, porque é assim, né? A gente chega aqui no texto, a gente tem que fazer 30 linhas de redação, tá? Se você não sabe, você vai ter uma folha de redação disponível para você escrever ali 30 linhas. Então você fala, não, tenho que encher linguiça, né? Tenho que preencher as 30 linhas. Só que não é preencher essas 30 linhas falando, esse tema é importante. Por exemplo, o tema do Enem alguns anos anteriores foi a importância, né, a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. E aí você fala, não, Alice, eu tenho que falar que realmente é importante, que tem que valorizar, que tem que dar uma maior visibilidade a essa minoria. Só que tem uma coisa muito importante na redação do Enem, que não é para de forma alguma você apontar, deixar ali questões positivas, pelo contrário. Sabe por quê? Se você tiver com a caneta, já anota isso aí na sua folha. Por quê? Porque quando a gente vai para a redação do Enem, a gente tem que lembrar que o tema sempre é um problema. Independentemente de como ele tiver escrito, independentemente de como a proposta vir para você. Esse tema sempre vai ser um problema. Sabe aquela frase, por exemplo, vamos tacar fogo no parquinho? É exatamente isso quando você chegar no Enem, tá? Às vezes sua mãe fala assim, olha, a gente tem que ser positivo na vida. Tem que ser positivo, menos no Enem.
tá? Então, quando você chegar lá no Enem, você lembra dessa frase que eu falei com você. Pode ser positivo em outras áreas, só que na redação do Enem, você tem que ser muito negativo. Tem que mostrar como aquilo realmente afeta a sociedade, como aquilo gera consequências negativas ali para a sociedade, para aquela minoria, para aquele grupo ali que o Enem ele tá trazendo ali para o nosso tema. Combinado? Então, assim que você chegar na sua redação, pensa, tá, ainda que isso seja importante, qual que é o problema nisso? Ainda que isso seja relevante para a sociedade, quais os obstáculos para esse tema, essa questão ser mais visibilizada, ser mais importante, mais relevante para a sociedade? Então, a gente vai construir isso, tá? Pode ficar tranquilo, que eu vou te mostrar como que você pode problematizar o tema. Mas, primeiro que qualquer coisa, você lembrar, toda vez que eu chegar no Enem, né, toda vez que eu fazer uma redação Enem, eu preciso problematizar o tema. Então, se você ainda vai treinar em alguma redação antes do Enem, já vai para esse treino de redação sabendo que eu preciso problematizar, eu preciso mostrar o quanto isso afeta a sociedade. Combinado? Vamos seguir. Por exemplo, olha esse tema aqui, que é um tema bem tranquilo, bem fácil mesmo. A importância da água potável como direito aos cidadãos brasileiros. Então, normalmente o Enem ele traz ali várias palavras. Vocês viram que, por exemplo, aí no ano de 2023, a gente teve um tema enorme de redação, que a gente precisava falar sobre a mulher, sobre o trabalho de cuidado, sobre invisibilidade. Então, várias coisas aí ao mesmo tempo em um tema só. Você fala assim, Alice, o que eu vou argumentar aqui? Ao que eu tenho que me ater? Então, por exemplo, aqui a gente vai observar esse tema que está falando sobre o acesso, né? A importância da água potável, uma água limpa, para que os cidadãos eles consumam. O tema está completamente positivo. Realmente a água potável é importante. Realmente a água potável é um direito básico de todo cidadão. No entanto, quando você for escrever, não é que você vai mudar o tema, tá? Mas quando você for escrever, você tem que trazer esse tema em um aspecto um pouco mais negativo. Então tá, a água potável é algo importante, é um direito básico, a Constituição garante isso a todos os cidadãos como um direito que todo mundo realmente tem que ter acesso. No entanto, como que eu vou problematizar isso que é tão positivo? Por exemplo, não é destinada importância, relevância à água potável como direito aos cidadãos brasileiros. Deu para pegar? Então, quando você tem aí um tema super positivo, por exemplo, com essas palavras, sabe? Por exemplo aqui, ó, palavras como importância, relevância, sempre mostra que o tema não está recebendo a relevância, não está recebendo a importância, a valorização. Vou mostrar para vocês daqui a pouco alguns temas dos Enems anteriores. Você vai ver que isso é muito comum na redação do Enem. Então, aqui é muito importante a gente falar que eu estou conversando com você, eu estou te mostrando como realmente o Enem ele vai cobrar de você lá no dia 3 de novembro, que é o nosso Enem aqui 2024. Então, você vai ver que essas características realmente aparecem na frase temática do Enem. Então, é muito importante você se ater a como que você vai ser cobrado. Então, ó, a gente aprendeu que é preciso problematizar. Então, não é destinado importância, não é mostrado uma relevância, não é mostrada aí uma questão como importante, como direito a nós como cidadãos. Só que, qual que é a parte mais importante aqui do tema que não pode faltar você apresentar nesse suposto tema? A questão aqui da água potável. Tudo bem? Então, você mostrar que a água potável, a água limpa, ela é de direito de todos os cidadãos. Então, independentemente de classe social, independentemente de poder aquisitivo, todos os cidadãos eles precisam ter acesso à água potável. Aí, óbvio que no texto você vai mostrar como que isso não acontece, né? Como que essa importância não é destinada. Então, por exemplo, pessoas de classes sociais diferentes. Então, nós temos o argumento desigualdade social. Então, a desigualdade social existente impede com que todos os cidadãos recebam a água potável.
Muitas vezes também a gente vê aí um descaso do Estado em garantir esse direito na prática. Observa que eu consegui aí mostrar para você vários problemas, porque, igual a gente voltou, deixa eu voltar aqui para você, igual a gente viu aqui, que todo o tema do Enem, independente de qual frase temática aparecer lá para você, ele vai ser um problema. Combinado? Então, ó, pegou o tema da redação do Enem? Faz esse exercício. Se para você ainda, ai Alice, eu pensava que se o tema trouxesse um aspecto positivo, então eu tinha que dizer os benefícios, as vantagens, como isso auxilia o cidadão, eu pensei que tinha que fazer assim. Se você ainda tinha esse costume, talvez, né, eu te trazer essa visão aqui que você precisa problematizar. Às vezes já fica tipo assim, ai, como é que eu vou escrever agora? Então já faz esse exercício. Pega alguns temas dos Enems anteriores, que é o que eu vou fazer com vocês daqui a pouco, de forma aqui visual, para você ver como que isso pode ser feito na prática. Faz isso também. Então, o tema é sobre valorização, sobre importância, sobre democratização, que são palavras positivas. Então, sempre acrescenta essas palavras negativas. Então, não é destinada atenção, não há uma valorização a essa minoria, não há uma democratização, um acesso igual, igualitário, equitativo a todas as faixas etárias, por exemplo. Então, sempre pensa nessa perspectiva. Combinado? Vamos lá avançar então. Então, por exemplo, observe aqui que esses são temas que, se você já foi treineira aí em alguns anos anteriores, se você já fez os Enems dos anos anteriores, você se deparou com algum desses temas aqui. Então, vamos lá entender 3 tipos de tema. Então, alguns temas vêm de maneira positiva, outros temas já vêm ali de forma negativa, que isso é muito bom, né? Inclusive vai ajudar a gente a ser mais direto e conseguir fazer ali a nossa redação mais tranquilão. Mas também tem aquele tipo de tema, que é aquele tema bem grande e que inclusive, vem com os 2 pontos aqui, tá vendo? Então você fala assim, olha Alice, vou ter que colocar da forma que veio? Não, então presta atenção aqui, vamos junto comigo pra gente ver como lidar com esses 3 tipos de tema e como que você pode escrever eles. Vamos lá então. Primeira coisa que você tem que entender. Vamos lá. Aqui nesse primeiro tema, a gente já tem desafios, certo? Então, já é um tema que tem um caráter negativo. Então, quando você for fazer seu texto, você obrigatoriamente vai precisar mostrar o quê? Desafios, obstáculos, impasses que impedem o quê? A valorização de comunidades e povos tradicionais. E aí, eu quero chamar sua atenção aqui para você não ir emocionada. Não, Alice, comunidades e povos tradicionais é indígenas. Não só, né? Aqui a gente tem essa minoria no geral que pode ser indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, ribeirinhos. Então aqui o tema não é sobre indígena, tá? O tema é sobre comunidades e povos tradicionais no geral. Então se atente isso no seu tema. Mas observem só que, ainda que eu tenha a palavra desafio, eu tenho a palavra valorização. Alice, então como que eu vou problematizar isso aqui? A gente vai colocar, por exemplo, desvalorização. Acompanhou comigo? Então, ao invés de você colocar o tema como algo importante, o tema como algo essencial, você vai trazer uma perspectiva contrária. Então, nós temos desafios, nós temos impasses para promover uma valorização, uma visibilidade à comunidade e aos povos tradicionais. Ou você também pode pensar que esses cidadãos, eles são desvalorizados, olha a minha palavra aqui negativa entrando, eles são desvalorizados, né, a comunidade e os povos tradicionais, e por isso eles enfrentam desafios. Pegou? Vamos lá então para o próximo tema. Alice, quando o tema tem esses 2 pontos aqui, o que eu faço? O tema, então, ele já traz essa palavra aqui que é bem negativa, invisibilidade. A gente tem aqui uma parte super importante do tema, que é a respeito do registro civil. Se você chegou lá no Enem e falou assim, registro civil é casamento. Não, tá? Registro civil é ali a sua certidão de nascimento, tá? Então, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então, a gente tá aqui vendo diante de um tema aqui. O tema está pedindo que a gente mostre como esse acesso à cidadania
não é possível, porque muitas pessoas não têm o registro civil e, portanto, elas são invisibilizadas. Viu só? Quando a gente entende que o tema ele é um problema, é bem mais fácil de interpretar o tema. Por quê? Você não vai falar só de registro civil. O Enem ele quer que você mostre como a falta do registro civil, da certidão de nascimento, ela impede com que cidadãos exerçam o papel de cidadãos, né? Exerçam ali a sua cidadania, e quando eles não fazem isso, eles acabam sendo invisibilizados. Perfeito? Só que olha esse tema aqui, que foi o tema de 2019. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Alice, amo cinema. Alice, eu tenho que ir no cinema pelo menos uma vez no mês. Ótimo. Isso realmente é certo, porque o cinema, ele é um direito nosso, de todos os cidadãos, que é o direito ao lazer, certo? Então, é algo realmente muito importante. E aí, o tema, ele trouxe uma palavra super positiva, democratização, que é realmente democratizar, é realmente oferecer um acesso igual, equitativo a todos os cidadãos ao que, Alice? Ao cinema. Então, ó, nada de você mostrar pra mim teatro, dança, música, não. Aqui a área, né, o lazer que está de forma específica no tema é o cinema, tá? Então fica atento aí com essas palavras que norteiam o seu tema para você não acabar tangenciando o seu tema e aí perder ponto à toa no Enem, sendo que eu sei que você vai arrasar, tá? Então, ó, a palavra democratização, ao invés de ser democratização do acesso ao cinema, como que a gente pode problematizar isso? Não há um acesso democrático, um acesso igual a todos os cidadãos, né? Um acesso ao cinema, nem todos os cidadãos acessam o cinema de forma igualitária. Pegou? Deu para você entender como que você pode problematizar? Então, independente, independente. Se você tem um tema que tem uma palavra negativa, se tem um tema que você tem palavras aqui separadas por 2 pontos, independente se você tem palavras aqui completamente positivas. Todo o tema do Enem, ele é um problema. E aí, esses sinais, né? 2 pontos, às vezes você pega um tema aí que vem em formato de pergunta. Essas pontuações, elas não aparecem, tá? Quando você vai ali apresentar seu tema. Eu vou te mostrar daqui a pouco, quando a gente entrar ali em estrutura, que você tem que mostrar todo o seu tema dentro do parágrafo de introdução. Então, quando você for apresentar esse tema, é realmente como eu tô te falando, você vai problematizar. Então, ó, não há a democratização do acesso ao cinema no Brasil, portanto, nem todas as pessoas têm direito igualitário, direito pleno ao lazer no Brasil. Ok? Então, independente, sempre vá para o seu texto aí problematizando. Então, a gente passou aqui essa primeira parte da aula frisando a questão de problematizar o seu tema. Então, vamos lá seguir. Quando a gente tem um tema, ele sempre vai ser problematizado. Se você não anotou isso aí até agora, já pega sua folha, já anota, já coloca aí um asterisco que quando você chegar em casa, enfim, depois que você acabar aqui de assistir essa aula, você precisa lembrar que o tema precisa ser problematizado. Então vamos lá, ó. Eu sempre gosto, talvez aí você já foi ensinado que o esqueleto, né, introdução, desenvolvimento, proposta de intervenção, é igual uma árvore, né, que tem o início, meio, fim. Eu gosto de ir mais além, ó. O esqueleto do nosso texto, ele é comparado mesmo ao esqueleto de um corpo. Por quê? Eu não consigo fazer isso aqui com a minha mão se a minha mão não estiver ligada no meu braço aqui e assim sucessivamente. Eu não consigo falar com vocês, gesticular aqui dessa maneira, se o meu cérebro não for enviando esses estímulos para que eu consiga reproduzir. Então, observa que para um membro, qualquer membro meu, funcionar, eu preciso que um membro e outro estejam aqui interligados no meu corpo. A mesma coisa vai acontecer quando a gente for para o texto. A introdução, ela está completamente ligada ao desenvolvimento, porque aquilo que nós colocamos na introdução vai definir qual que é ali a parte principal, a parte realmente ali que vai nortear o desenvolvimento. E o que eu coloco no desenvolvimento é o que eu vou propor medidas, é o que eu vou mostrar como se
amenizar, como se resolver lá na proposta de intervenção. Então, entenda que, assim como, né, por exemplo, a minha cabeça está ligada no meu pescoço para que eu consiga realmente ter essa ligação dos meus membros, isso também acontece quando eu vou para o texto. O texto ele é todo interligado. Então, nada de você ficar mudando de assunto toda hora, nada de você ficar colocando frase desconexa. Ai, Alice, eu queria ter colocado consequência lá na introdução. Aí não deu a linha, eu vou colocar no desenvolvimento. Não. Tem uma estrutura, tem realmente um elemento por elemento, período por período, para você colocar. Porque se você for só acumulando informação, isso não vai deixar o seu texto claro para que o corretor ele entenda o seu ponto de vista, entenda como você ali sustentou ele, entenda como você vai concluir esse texto para propor uma proposta ali de intervenção. Então, o texto ele precisa dessa ligação. O texto precisa dessa conexão de parágrafo com parágrafo. Então, por exemplo, deixa eu trazer aqui esse ponto extra, né, que nem é sobre redação, para que você consiga lembrar disso no seu texto. Se vai fazer algo diferente a cada parágrafo, na introdução eu vou falar que o cinema é importante. Já lá no desenvolvimento eu vou falar que está faltando ingresso. Lá no desenvolvimento 2 eu vou falar que as pessoas têm dificuldade de transporte para ir no cinema. Você vai ficar mudando todas as coisas? Não, porque, por exemplo, de corpo para corpo, o meu corpo, o seu corpo. O que compõe a nossa cabeça é diferente? Eu tenho só uma coisa aqui na minha cabeça e você tem outra coisa na sua cabeça. Não, a nossa cabeça é igual. Então, tudo que tem na minha cabeça em relação a órgão mesmo, tem na sua cabeça. O que tem aqui no meu tronco, tem no seu tronco. E assim sucessivamente. A mesma coisa funciona com a redação. Você não vai fazer uma coisa diferente em uma introdução quando você acha o tema fácil. Não, Alice, quando o tema é fácil, eu gosto de fazer assim. Quando o tema é difícil, eu nem exemplifico muito, porque já como é difícil, eu tô sem ideia, eu vou fazer de outro jeito. Não. Assim como o nosso corpo ele é padronizado, né? Assim, no geral, em relação a órgão, a membro, o texto também é. Então, você vai apresentar aqui, dentro do seu texto, independente do tema que cai lá no Enem, independente do tema que você vai praticar aí até a prova do Enem, a estrutura sempre vai ser a mesma. Então, a estrutura da introdução sempre vai ser a mesma em qualquer tema. A estrutura do desenvolvimento sempre vai ser a mesma, independente do tema. E a estrutura da proposta de intervenção também. Então, agora eu falo que é a parte melhor da aula. Então, se você já prestou atenção até aqui, continua junto comigo até o final da aula. Por quê? Porque aqui agora é a hora da estrutura. Então, o que você vai fazer período por período em cada parágrafo? Então, é realmente um passo a passo, sabe? Para você não se perder. Para você terminar uma frase, mas já saber o que você tem que fazer na próxima. Porque não vale a pena ficar desesperado, tipo, eu fiz aqui e coloquei um filme. Agora eu vou colocar outro filme para mostrar que eu sei muito. Não, tá? Então tem o jeitinho, a forma mesmo como a banca de correção espera do seu texto, que é o que a gente vai ver agora. Então, independente do tema, a estrutura dos parágrafos sempre será a mesma. Então, vamos lá, Quando a gente fala de introdução, quando eu falo de introdução, eu gosto sempre de remeter a um filme. Por exemplo, quando vai sair um filme no cinema, é um filme, sei lá, de romance, de herói que você gosta aí. Normalmente, antes do filme, o que vem? O trailer, né? Então, o trailer ele vai mostrar ali pra gente, por exemplo, as partes mais importantes, mais impactantes. Por exemplo, se é um filme que é o filme 2. Então, vamos supor que é um filme de romance e aí tinha um casal que era, tipo assim, um casal central do filme. E aí você acha que o filme 2 eles vão continuar felizes para sempre. Aí o que acontece no trailer? Sempre mostra ali um outro personagem, que é aquela menina daquele casal que você gostava, olha diferente para aquele casal. Aí você fala assim, cara, então não vai dar certo, vai mudar de casal no filme 2. Então, o trailer, ele vai trazendo essa expectativa. Ele vai criando essa curiosidade em você para que você fala, não, dia 5, passou o Enem em novembro, dia 5 eu vou ver um filme no cinema, porque agora tem tempo, né? Passou aí o momento de estudo, de passar o dia fazendo exercício, passar o dia fazendo redação, vou assistir um filme. Então, você fez o quê? Foi gerado expectativa em você de que aquele filme é bom, principalmente se você aí é fã de algum tipo, né, algum gênero
aí de filme. Então, a introdução tem o objetivo, tá? Mesmo objetivo. Introdução é o quê? Você vai apresentar o tema, vai apresentar os seus encaminhamentos, argumentos, que é o que eu vou falar com você daqui a pouco, porque você vai gerar expectativa no seu corretor de que no desenvolvimento vai ser, assim, o clímax do seu texto. Vai ser o momento que você vai desenvolver, vai mostrar exemplos, vai mostrar consequência, vai realmente mostrar ali para o corretor que você sabe sobre o tema e que você vai argumentar muito bem sobre ele. Então, primeira coisa, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é o repertório sociocultural, tá? Alice, o que é repertório sociocultural? Tudo que você acessa. Então, pode ser filme. Alice, assistir um filme, tem muito o costume de ver filme, de ver série. Dá pra encaixar no tema? Se esse filme for pertinente, né, ter alguma relação com o tema, funciona, tá? Então, se você viu, por exemplo, um documentário a respeito da diversidade cultural e que toda cultura deve ser valorizada, encaixaria, Alice, naquele tema de valorização a comunidades e povos tradicionais? Encaixaria, porque o problema é realmente isso. Nem todo povo e comunidade tradicional são valorizados. Então, um filme que se encaixa com o tema. Alice, tem o costume de estudar assistindo música? Também dá, tá? Então, independente aí de a música que você assistir, se a mensagem, né, aquilo que a música traz, se relacionar com o tema, isso super funciona também. Combinado? Outra coisa aqui que a gente também vai fazer na introdução. Lembrando que essa questão do filme, da música, é o quê? No primeiro período. O que é um período? Você começa a frase e coloca o ponto final. Nesse primeiro período, repertório sociocultural. No segundo período, você vai fazer outra coisa, que é o quê? Mostrar as palavras do tema e contextualizar seu repertório. Então, se o tema é desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, nesse segundo período você vai começar o quê? A encaixar essas palavras. Por quê? Presta muita atenção nisso. Quando você for fazer a sua redação, o tema, todas as palavras do tema precisam aparecer na introdução. Você esqueceu de colocar uma palavrinha, por exemplo, Alice, já coloquei comunidades, não coloquei povos, tem problema? Tem, tá? Porque o tema é desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Então, todas as palavras precisam aparecer. Se você não coloca alguma palavra, você já perde 40 pontos. Viu tanto que isso é problemático? Então, aqui no segundo período, você também pode fazer isso ao longo, tá? Do parágrafo. Não precisa propriamente colocar todas as palavras aqui no segundo período, né? Porque principalmente que o Enem tem trago aí temas bem longos, né? Então, às vezes não dá para colocar tudo em um período só. Então, lembra que o mais importante é você trazer a parte principal do tema aqui para esse segundo período para contextualizar com o repertório. Como assim contextualizar com o repertório? Sabe aqui o filme que você colocou? Você vai colocar, diferente da ficção, na realidade percebe-se que X, Y e Z. Então, nesse caso, se você colocou um filme positivo, então, por exemplo, um filme que mostra que as comunidades e os povos tradicionais são valorizados, são vistos pela sociedade. Beleza, colocou isso lá no primeiro período. No segundo período, você já vai trazer o quê? No entanto, observa-se que a realidade é diferente da ficção. Haja vista os desafios enfrentados por comunidades e povos tradicionais no Brasil que não são valorizadas. Viu? Então, tem a palavra valorização. E aí eu terminei ali o meu período falando que, eles não são valorizados, eles não são enxergados, eles não são vistos. Certo? Olha, problematizando o meu tema. E aí, por último aqui, no meu terceiro período, vem o quê? O encaminhamento, que também talvez aí você já ouviu como argumentos, que é o quê? É o que vai determinar o que você vai explicar, que você vai trazer em foco ali no seu desenvolvimento. Que são o que esses argumentos, esses encaminhamentos? São as causas que geram o tema. Então, pensa comigo, se o tema é desafios para a valorização de povos e comunidades tradicionais, quais são as causas para que esses povos não sejam valorizados?
Então, invisibilidade social, negligência estatal, falta de informação. Então, tudo isso que eu citei aqui para você são encaminhamentos. E eu gosto de chamar de encaminhamento por quê? Porque literalmente eu vou encaminhar meu corretor. Eu vou falar, é como se eu pegasse na mão dele e falasse assim, vem cá, que eu vou te mostrar quais são as causas. Por que o meu tema acontece? Quais são os desafios que essas comunidades, esses povos tradicionais, eles enfrentam? Entendeu? Então, é você pensar dessa maneira. Corretor, esse aqui é o meu problema. Agora eu vou te mostrar por que ele acontece, quais são as consequências, e é o que a gente vai ver aqui no desenvolvimento. Então, aqui no encaminhamento, eu sempre gosto de falar que você vai colocar 2 encaminhamentos para o desenvolvimento e 1 encaminhamento para a sua proposta de intervenção. Porque aqui serão, 2 problemas, certo? E aqui já vai ser um encaminhamento, né? Uma ideia de que você vai o quê? Resolver. Então, você tem que colocar uma frase aqui mais resolutiva. Beleza? Você conseguiu pegar comigo? Então, aqui é a parte mais importante. Esses encaminhamentos são 2 problemas para cada um dos desenvolvimentos e, por último, uma frase resolutiva, significando que o quê? Você vai intervir, você vai resolver, amenizar aquele problema. Então, isso aqui, é o que você vai fazer em toda introdução, independentemente do tema. Combinado? Vamos lá, então, agora para o parágrafo de desenvolvimento. Olha o tamanho, né? Inclusive, são aqui 3 parágrafos. Já aqui no desenvolvimento, são 4. Porque é literalmente um parágrafo maior. Inclusive, nós fazemos o quê? 2 desenvolvimentos. Vou até colocar aqui para você não esquecer, tá? Então, independente aí de qualquer texto, de qualquer redação que você vai fazer para o Enem, ele sempre tem uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma proposta, ok? Quando eu falo isso de parágrafo, tá? 1 parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimentos e 1 parágrafo de proposta de intervenção. Então, quando nós vamos para o desenvolvimento, Alice, o que eu tenho que fazer? Pensa comigo aqui, período por período, tá? Não deixa a ansiedade tomar conta de você, vai com calma. Eu sei que quando você chega lá na prova e vê aquela folha em branco, você fala assim, acabou, só sei responder marcando X. Só que não, tá? Você tá vendo que essa aula é realmente para te ajudar, para te tranquilizar aí pro Enem. Então, no primeiro período, o que você vai fazer? Retoma o encaminhamento, né? O primeiro problema, o seu primeiro argumento no desenvolvimento 1. Retoma o seu encaminhamento com um sinônimo. Então, se você colocou negligência estatal na introdução, como que você vai retomar aqui no desenvolvimento? Omissão governamental, desdém estatal, falha do Estado, tá? Então, nunca retoma com a própria expressão que você usou na introdução, para não gerar repetição de palavras, porque o Enem também desconta ponto nisso, tá? Então, você vai retomar o seu encaminhamento e afirmar que ele é um problema. Alice, por que eu tenho que fazer isso? Para demonstrar para o seu corretor que você entendeu que o tema da redação do Enem sempre é um problema. Então, por exemplo, se você colocou negligência estatal em relação ao tema dos desafios para a valorização de povos e comunidades tradicionais, você vai colocar, por exemplo, nessa perspectiva, observa-se que a negligência do Estado impede que comunidades e povos tradicionais sejam visibilizados. Olha a palavrinha que eu usei, impede, obstaculiza, tá? Então, você pode colocar essas palavrinhas para trazer ali essa questão para o seu tema. Mas o que você tem que fazer depois, explicar por que é um problema. Sabe aquilo que a gente brincou no início da aula? Que você não pode falar assim, não gostei de você, não fica a sua cara. E só sai, chegou no seu colega e falou assim, não fica a sua cara. Você não pode fazer isso, tá, no Enem? No Enem você não pode falar que aquilo é um problema e sair correndo, tá? Tudo que você colocar, principalmente no desenvolvimento, precisa ser exemplificado, precisa ser explicado. Combinado? Então, se você falou que é um problema o Estado ser negligente, por que é um problema ele ser negligente? Então, uma vez que o Estado ser ausente a essa problemática, impede ou impossibilita que isso seja resolvido. Então, se o Estado, que é a autoridade máxima, não está resolvendo aquele problema, então realmente é um problema que vai ser
um impasse para a sociedade, um problema que vai impedir o progresso do país, tá? Então, sempre traz essa explicação. Eu trouxe alguns exemplos na frente, você vai entender melhor quando a gente ler alguns parágrafos, tá? O que você vai fazer no seu segundo período? Colocar aqui o repertório sociocultural, certo? Então, quando você chegar no seu segundo período, da mesma forma que você selecionou um repertório para a introdução, você vai selecionar um repertório diferente para o desenvolvimento. E aí eu quero te contar aqui, precisa ser um repertório diferente para a introdução, para o desenvolvimento 1 e para o desenvolvimento 2. Combinado? Então, se você ainda está aí na etapa de estudar, de revisar, já pega aí um tempo para você aprender mais repertórios socioculturais, para que você chegue aí com ideias, com embasamento. Porque lembra que eu falei que toda opinião que você der no texto, você tem que embasar, tem que comprovar? É aí que entra repertório. Lembrando que repertório é filme, alusão histórica. Se você gosta da disciplina história, como eu, que eu amo, se eu não fosse professora de redação, eu seria professora de história, com certeza. Por quê? Dá para pegar aí muitos momentos históricos e usar dentro do seu texto. Então, ali, por exemplo, a Revolução Industrial, Segunda Guerra Mundial, dá para você embasar muitos temas, muitas problemáticas que permeiam até hoje na nossa sociedade. Combinado? Depois que você colocou seu repertório, ó, você vai mostrar como o repertório se relaciona com o encaminhamento. Como assim, Alice? Aí aqui é muito importante, ó. Primeira coisa que você pode fazer em relação aqui nesse terceiro período. Você pode falar que o repertório ele é contrário ao seu tema, mas também, a depender aí do seu repertório, você pode falar que ele é semelhante, tá? Então, por exemplo, se nós temos uma série que aborda, por exemplo, a questão da falta de informação ou os perigos das redes sociais, e o tema é sobre isso, então você pode mostrar, olha, aquilo que acontece na série é uma ilustração da realidade brasileira, entendeu? Então você mostrar como que isso se relaciona, só que não é só isso que você vai fazer, tá? Depois de você mostrar como o repertório ele se relaciona, você vai me dar o quê? Exemplos. Certo? Então, você tem que me mostrar exemplos, me dar exemplos de como o problema do encaminhamento acontece na prática. Então, ó, vem comigo aqui. O seu encaminhamento foi negligência estatal? Aqui, nesse terceiro período, o que você vai fazer? Você vai mostrar como que o repertório tem sido negligente. Então, ó, em relação à falta de valorização de comunidades e povos tradicionais. Onde o Estado tem falhado nessa valorização? Ah, Alice, ele não tem desenvolvido campanhas de conscientização para mostrar a diversidade dessas culturas, dessas comunidades. Ele também não tem vistoriado, monitorado ambientes em que essas comunidades e povos tradicionais eles vivem. Então, às vezes, é uma área que com recorrência, né, com frequência, é extraída de forma ali prejudicada aquele meio ambiente. Então, você pode mostrar que o Estado não está promovendo conscientização e informação, mas ele também não tem vistoriado, não tem dado uma segurança, não tem provido uma proteção para essa minoria. Deu para pegar? Então, se o meu encaminhamento, ele veio aqui no meu primeiro período. Se ele é negligência estatal, aqui no seu repertório, você tem que trazer um repertório sobre a presença do Estado, a importância do Estado. Quando chega aqui no terceiro período, você vai mostrar, né, como que o Estado ele é negligente em relação ao tema. Então, o que o Estado não está fazendo ou o que ele está deixando de fazer, né? Porque ele tem sido ali negligente em relação àquele tema. Por fim, você vai mostrar aqui uma questão de inconformidade. Anota aí as expressões que você pode usar. Por exemplo, dessa forma, é inaceitável, é inadmissível, é nocivo que isso continue acontecendo. Por quê, Alice? Porque gera consequência. E aí, na hora da consequência, você vai me exemplificar, ó, porque gera apagamento das culturas, das ideias e inovações desses povos. Viu que eu exemplifiquei? Então, é inadmissível que o Estado esteja em uma posição inerte em relação à importância de povos e comunidades tradicionais. Uma vez que gera, uma vez que origina,
a desvalorização, o apagamento, a extinção de ideais, de culturas, de legados, certo? Então, eu exemplifico essas consequências. E aí, você tá junto comigo ainda? Você tá conseguindo pegar aqui? Então, ó, retomando tudo aquilo que a gente conversou até agora, nós estamos falando de estrutura. Então, quando você for escrever a sua redação, chegou na introdução, você faz esses 3 períodos. Chegou no desenvolvimento, você faz esses 4 períodos. Combinado? Tá quase acabando. Ó, nós temos a proposta de intervenção. E observe aqui que eu te dei, assim, o caminho das pedras, tá? Agora tá fácil, é só colocar na prática. Porque, ó, assim como nós temos uma estrutura para introdução, uma estrutura para o desenvolvimento, nós também temos uma estrutura para a proposta de intervenção. Alice, qual que é o objetivo da proposta de intervenção? Mostrar formas, caminhos, alternativas, intervenções, como o próprio nome diz, para apaziguar com o quê? Com o problema que você falou até agora. Porque lembra que a gente conversou lá no início que o tema tem que ser problematizado? Que você tem que mostrar as consequências, como ele é negativo, como ele afeta a sociedade, como ele gera consequências? Então, é agora que você vai mostrar como isso pode ser minimizado. Certo? Ah, Alice, mas e se eu só falar assim, é importante que medidas sejam promulgadas para amenizar o tema? Que medidas? É para que o tema seja apaziguado de qual maneira? Quando eu chego aqui na proposta, eu gosto de falar que você não pode ser o sujo falando mal lavado, tá? Você não pode problematizar, tacar fogo no parquinho, igual eu falei para você lá no início, e chegar na proposta de intervenção sem não saber resolver. Uau. Se você trouxe aí um problema, se você trouxe aí uma consequência, se você falou que isso causa problemas para a sociedade, então como que isso pode ser resolvido? É isso que a gente vai fazer na proposta, tá? Então, ó, a primeira coisa que você vai fazer no primeiro período, retoma o tema com efeito resolutivo, ou seja, coloca um conectivo ali de finalidade. Então, por exemplo, portanto, é necessário haver caminhos para minimizar a desvalorização de comunidades e povos tradicionais. Ponto final. Fizemos a primeira etapa, ok? Aqui que vai a parte mais importante da proposta de intervenção, que é o quê? O meu segundo período. Por quê? Aqui vai a primeira proposta com os 5 elementos. No terceiro período, vai a segunda proposta com os 3 elementos. Ué, Alice, mas por que 2 propostas? Você não colocou 2 encaminhamentos? Você não colocou 2 problemas? Você não fez 2 desenvolvimentos? Então, precisa haver 2 propostas. Você não pode, de forma alguma, problematizar, mostrar 2 problemas, mostrar 2 causas, mas aí chega lá na proposta e resolve só um problema? Incoerente, né? Então, você sempre precisa pensar que o texto é como um corpo. Então, tá tudo ligado. Se você mostrou 2 problemas, tem que ter 2 soluções, que é o que a gente vai ver agora de forma exemplificada. Trouxe aqui uma redação que eu escrevi para vocês, uma redação modelo, assim, nota 1000 mesmo, para você entender o que fazer em cada um desses parágrafos. Porque eu te falei, ó, coloca repertório, ó, coloca tema, ó, coloca encaminhamento, eu quero que você me fale consequências. Mas, Alice, como fazer isso na prática, né? Que é o mais importante, né? Então, eu tô te falando aqui várias possibilidades, tô te falando aqui várias formas de você fazer isso, mas como escrever na prática. Então, ó, vamos lá junto comigo. Por exemplo, o meu tema é Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Alice, como que eu posso fazer a minha introdução, tá? A gente está aqui no parágrafo de introdução. Acompanha aqui junto comigo. A Constituição da República Federativa do Brasil de 88, apelidada de Constituição Cidadã, garante a todos os cidadãos o direito à igualdade e à valorização de diferentes culturas. Então, aqui eu trouxe a Constituição, que é um repertório muito coringa aí, tá? Para você utilizar na sua redação. Você pode colocar aí em temas de saúde, de educação, de esporte, de lazer, enfim, vários temas mesmo. Mas, ó, aqui eu falei que a lei, ela traz a questão da igualdade e da valorização.
Olha uma das palavras aqui do meu tema aparecendo, tá? Lembra que eu falei que você tem que fazer isso aqui no segundo período, mas que em relação ao tema você pode colocar em várias partes do tema? Então, comecei a colocar aqui a palavrinha valorização e a palavrinha Brasil, que tem também ali na questão de povos tradicionais. Então, ó, nesse primeiro período foi o meu repertório sociocultural. Agora tem que fazer o quê? Mostrar as outras palavras do meu tema e mostrar também como que o repertório ele se relaciona com o meu tema, certo? Então vamos lá, ó. No entanto, ou seja, contrário a esse ideal, né, essa lei maravilhosa, observa-se que a realidade do país, ao observar a realidade do país, percebe-se um cenário inconstitucional, ou seja, contra a Constituição, formado pela falta de tratamento democrático e de reconhecimento de comunidades e povos tradicionais. Então, ó, ainda que a lei ela traga a igualdade, a valorização, nós temos o quê? Olha a minha palavrinha negativa. A falta de tratamento democrático igual e de reconhecimento a comunidades e povos tradicionais. Pegou? Ó, vamos para o último período. Dessa forma, é necessário analisar a invisibilidade social. Então, aqui é o quê? Ó, vou colocar primeiro E, que é o quê? Primeiro encaminhamento, certo? E omissão governamental. Então, ó, omissão governamental. Aqui já é o quê? O meu segundo encaminhamento, certo? E por último, olha aquela frase com o efeito resolutivo que eu falei para você. Buscando medidas capazes de, ao menos, minimizar tais desafios. Ó, viu que todas as palavras do tema realmente apareceram? Aqui eu tenho a palavrinha Brasil no primeiro período, tem a palavra valorização, tenho a palavra comunidades, povos tradicionais e a palavrinha desafios. Introdução check, conseguiu pegar? Então, ó, observa que, tá vendo essas cores diferentes? É para realmente você perceber que em cada período eu faço um elemento combinado. Então, para cada período tem um elemento, tem uma parte ali do texto para você fazer. Então, sempre se atenha a esse detalhe. Eu preciso cumprir com a estrutura, período por período, em cada parágrafo. Perfeito? Vamos lá continuar então. Olha a diferença, inclusive, né, da introdução, que é mais curtinha. Ah, inclusive, eu quero até te falar para você que, ó, a introdução, ela tem que caber, inclusive, em até umas 6 linhas, no máximo, tá? Porque se você não faz a sua introdução aqui em até 6 linhas, você pode aí roubar as linhas do desenvolvimento, porque desenvolvimento precisa de mais linhas, ó. Olha o tamanho aqui desse parágrafo, tá? Então, ó, para o desenvolvimento, a gente faz em média 9, 10 linhas para cada desenvolvimento, tá? Não é, por exemplo, Alice, vai 5 linhas para o D1 e 5 linhas para o D2. Não, é de 9 a 10 linhas para cada desenvolvimento. Mas vamos lá ver os encaminhamentos, né, que eu coloquei lá na introdução, que inclusive foi em primeiro lugar invisibilidade social, e aqui o meu desenvolvimento 1 é sobre invisibilidade social. Quero até aqui pegar a sua atenção de que quando você faz a sua introdução e você coloca uma ordem ali dos encaminhamentos, então, ó, invisibilidade social, omissão governamental. Invisibilidade foi o primeiro problema, não foi? Então, vai ser o assunto do desenvolvimento 1. E omissão governamental vai ser assunto do desenvolvimento 2. Tá? Então, você precisa seguir a ordem que você colocou na introdução. Ah, Alice, mas eu quero fazer o D1 sobre omissão governamental. Então, se você for fazer sobre omissão governamental, você precisa colocar a omissão governamental em primeiro lugar lá na introdução, porque não pode ter essa troca para não quebrar o projeto do seu texto. Combinado? Aperta aqui na minha mão, fazendo esse combinado comigo para você não perder ponto à toa no Enem, tá? Vamos lá então ler, ó. Nessa perspectiva, fica evidente que a obstrução coletiva em que os grupos nativos estão condicionados é um impedimento para a preservação. Alice, o que é tudo isso que você colocou?
eu estou retomando o meu encaminhamento com o sinônimo, afirmando que ele é um problema. Fiz a primeira parte do meu primeiro período. Mas agora, ó, eu tenho que explicar por que é um problema. Vamos lá comigo, então? Após a vírgula, nós temos o quê? Uma vez que a população conhece apenas uma parcela dessas pessoas, né, dessas comunidades e povos tradicionais, as quais são restritas aos indígenas e aos quilombolas. E não é ciente, né, a sociedade não é ciente dos obstáculos enfrentados por ele. Pegou comigo? Então, para você fazer aqui essas duas partes, sabe onde tem esse mais aqui dos elementos? Coloca aqui uma vírgula, coloca um conectivo para você continuar aí com a sua explicação. Segundo período, repertório sociocultural. Então, ó, nesse sentido, para a filósofa Djamila Ribeiro, um problema só deixa de ser invisível quando há a promoção de soluções que o torne resolvido. Beleza, ó, então o meu encaminhamento é sobre invisibilidade e o meu repertório é sobre invisibilidade também, para que haja essa concordância, tá? Mas, ó, entretanto, são notórias atitudes contrárias ao que estudiosa afirma. Então, ó, na realidade, nós temos problemas, nós temos exemplos, nós temos questões que vai contra a essa invisibilidade que o tema, né, ele tem em si. Então, ó, primeira coisa, olha os meus exemplos. Haja vista as invasões às terras culturais em razão da inovação do mercado de trabalho. Então, muitas dessas pessoas, né, desses povos e comunidades tradicionais são invadidos, né, os seus territórios são invadidos para que seja extraída ali questões que podem gerar produto para o mercado de trabalho, por exemplo, entende? Então, ó, outra coisa, desprovimento de debates acerca da pluralidade desses indivíduos, meu segundo problema. Meu terceiro problema, e o desdém com raízes históricas não expostas publicamente para conhecimento de todos. Lembra que eu falei aqui, ó, por exemplo, que você precisa dar exemplos de como o problema do encaminhamento acontece na prática? Então, são esses exemplos aqui que eu tô falando que você precisa colocar, tá? Independente ali do seu tema, independente do que você vai fazer, precisa dar esses exemplos, porque o desenvolvimento, ele pede isso, ele pede essa desenvoltura mesmo, sabe? Essa exemplificação. Por último, nós vamos falar que isso é inadmissível porque gera consequência. Vem ver comigo as consequências. Olha a palavrinha aqui. É inaceitável que as culturas diversas e essenciais para a formação da nação sejam silenciadas pelo desconhecimento populacional. Porque faz o quê? Ó, porque fomenta cada vez mais o apagamento desses seres. Mas como assim? Como que esses seres são apagados? Ó, é apagado o grupo dos extrativistas, dos ribeirinhos, dos pescadores e outros que ainda não foram inseridos na lei. Então, aqui eu exemplifiquei quais são esse grupo, né? Quais são essas pessoas que são invisibilizadas. E, ó, eu quero te lembrar, assim como a gente conversou no início dessa aula aqui, tanto o desenvolvimento 1 quanto o desenvolvimento 2 traz essa mesma estrutura. Então, ó, se você observar até aqui nesses quadrinhos que eu fiz para você, bem lindo, para você ter como material de apoio para você estudar aí, se você observar, ó, tem esse mesmo elemento aqui em verde, tem esse mesmo elemento aqui em azul e assim sucessivamente, tá? Então, a mesma estrutura. Inclusive, vou deixar aqui para você ler com mais calma depois, mas observe que é a mesma estrutura. São dois desenvolvimentos diferentes, dois argumentos diferentes, mas tem a mesma estrutura. Combinado? Agora, vamos lá para a proposta de intervenção, que é um parágrafo muito importante. Inclusive, quero falar para você que os 5 elementos, ó, cada um deles vale o quê? Nada mais, nada menos que 40 pontos. Cada um deles. Então, se você faz algum desses elementos de maneira inadequada, automaticamente você perde 40 pontos. Lembrando que a proposta de intervenção, ela é corrigida pela competência 5, né? Que é um dos critérios de correção da redação do Enem. E aí, na competência 5, né? Valendo ali 200 pontos, se nós temos 5 elementos,
5 elementos vezes 40 dá os 200 pontos. Do nada, né? Uma aulinha aqui de matemática no meio de redação. Mas, ó, pra você entender que cada um desses elementos vale 40 pontos. Então, você não pode perder, não pode errar nenhum desses elementos. Então, vem cá comigo pra gente fechar muito bem esse momento aqui de redação. Ó, primeira coisa que você vai fazer, retoma o tema com esse efeito mais resolutivo. Então, ó, portanto, para que haja democratização dos grupos tradicionais, então, ó, para que haja minimização, né, para que haja ali esse acesso igual, esse respeito, essa valorização, vão começar com os meus elementos, vou começar a intervir no tema. Então, ó, é necessário que a mídia, o agente, órgão responsável pela propagação de informação em massa, né? Então, aqui, a internet mesmo, a rede social, a mídia, um canal muito importante de informação, né, em massa, que atinge muitas pessoas ao mesmo tempo. O que a mídia vai fazer? Desenvolver projetos sociais com vídeos. Esses vídeos vão conter o relato real, né, vivenciado aí por povos nativos, por meio de quê? Por meio da veiculação em redes sociais, com o objetivo de visibilizar os impasses sofridos e promover a reflexão crítica dos cidadãos. Então, aqui, se você contar, enquanto eu fui aí falando os elementos, se você contar, tem os 5 elementos. Fez os 5 elementos, você garantiu 200 pontos aí para sua redação. Top demais, né? Ó, no segundo período, você vai fazer o quê? A segunda proposta. Alice, essa primeira proposta que você colocou aqui é sobre o quê? É sobre a invisibilidade. Alice, por quê? Deixa eu corrigir aqui para nós. Invisibilidade. Certo? Essa primeira proposta é sobre invisibilidade. Por quê? É o meu primeiro problema. Então, tem que manter naquela ordem, tá? Se você falou de invisibilidade primeiro, primeira proposta sobre invisibilidade. Se você falou de omissão governamental em segundo lugar, então aqui tá a segunda proposta, porque é o meu segundo problema, tá? E aí, nessa segunda proposta, você já tá nas suas últimas linhas, sobra ali coisa de 5 linhas, tá? Vou até colocar aqui pra você não esquecer também. Coisa de 5 linhas ali, pra você fechar seu texto. Você faz a proposta incompleta mesmo, ali com 3 elementos, tá? Porque pro Enem tem que ter pelo menos uma proposta completa, tá? Então, você fez uma proposta completa, você já garantiu seus 200 pontos. Combinado? Então, ó, somado a isso, urge que o Poder Judiciário monitore as áreas verdes, com a finalidade de inspecionar o que é comercializado. Ok? E, por último, eu quero te mostrar que você precisa fazer uma frase de fechamento. Mas como que você faz isso? Retomando o repertório que você usou lá na sua introdução. Então, ó, lembra que a gente utilizou Constituição? Vou até voltar aqui para você dar uma refrescada na mente. Ó, o tanto que a gente anotou, o tanto que a gente estudou. Ó, usei a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, aqui no meu último parágrafo, eu retomo esse repertório, tá? Assim, aquilo que é garantido pela Carta Magna, que é um sinônimo de Constituição Federal, deixará de ser uma utopia, ou seja, uma fantasia, uma ilusão, certo? Então, ó, aqui também já deixei o material prontinho para você ver cada um desses elementos. Olha aqui a mídia sendo agente. Aqui eu tenho detalhamento mostrando a função da mídia, né? Qual o objetivo dela, qual a responsabilidade dela. O que ela vai fazer, a ação para resolver esse problema. Por meio de quê? Através de quê ela vai realizar essa ação? E com qual o objetivo, com qual finalidade. Lembrando que o agente vale 40, detalhamento 40, ação 40, meio 40 pontos e finalidade 40 pontos. Ou seja, já estuda aí, já revisa tudo para que você realmente consiga tirar 1.980, 960 na sua redação do Enem. Ó, quero desde já aqui mostrar para você que é possível sim tirar 900 mais a redação do Enem e garantir a aprovação no seu curso dos sonhos, que é isso que mais importa, tá? Então, vou finalizar aqui essa aula desejando assim muita boa sorte para você. Vai fazer a prova com calma, tranquilo. Eu sei que o tema da redação vai ser um tema que você vai conseguir fazer
tranquilamente, porque aí foi, ó, estudo de todo ano, esquenta Enem aqui, então você tá preparado para realizar uma redação 900 mais. Ó, boa prova, boa sorte, espero ver aí o seu notão na redação do Enem e a gente se encontra em uma próxima oportunidade, em uma próxima aula.